praticamente. Sim. Juca, na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Flamengo 1. Mais um jogo sem vitória do Corinthians. Eu sei que o árbitro foi protagonista e muito importante, né, no que aconteceu. Mas o Corinthians poderia ter feito mais, ainda mais porque ficou com a mais bastante tempo. Bom, vamos lá por partes. Primeiro, o Corinthians empatar com o Flamengo, em qualquer circunstância, em qualquer estádio, mesmo em casa, com mais de 40 mil torcedores, não é um mau resultado para o Corinthians, dada a diferença entre os dois times. Segundo, Hugo Souza precisa ser avisado que não é mais jogador do Flamengo, porque o lançamento que ele fez para o Jorginho e redundou antes do terceiro minuto no primeiro gol do Flamengo é dessas coisas que o Hugo Souza faz com frequência. E aí eu continuo sem entender por que ele é convocado para a seleção brasileira, como foi de novo, diante da lesão do Alisson. Né? É o quarto goleiro, mas ainda é do rol dos que podem ir para a Copa do Mundo, me parece um absurdo. O Flamengo entrou em campo para jogar um jogo do Campeonato Brasileiro, pontos corridos. O Corinthians entrou para jogar um mata-mata, decisão contra o Flamengo. O Flamengo demorou para perceber isso. Mesmo depois de fazer o 1-0, o Flamengo estava num ritmo, o Corinthians em outro. Tanto que o Corinthians empatou e até foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Tenho para mim que no intervalo a atenção do time do Flamengo foi chamada para isso. Né? Que o Corinthians estava jogando uma decisão no campeonato e que o Flamengo precisava se aprumar. E o Flamengo estava jogando melhor que o Corinthians. Estava amassando o Corinthians nos primeiros minutos do segundo tempo. O jogo estava muito interessante, porque estava na cara que o Corinthians estava jogando por um contra-ataque. E o Flamengo tomando conta. Aí tem uma expulsão absolutamente... Não é possível que o assoprador de apito em cima do lance. Vê o lance de frente. Percebe que não houve nenhuma intenção de atingir. Atingiu ali por pouco. Não foi um lance maldoso. Um lance para cartão amarelo. O VAR intervém. Intervém mal, diga-se de passagem, porque não tinha nada que intervir. Né? Porque sua senhoria estava na cara do lance. Quer dizer, era uma questão de interpretação errada, mas não era um escândalo. Não tinha que intervir o VAR. Aí acaba o jogo. O Flamengo, a exemplo, parece que virou tradição, né? O Flamengo ficar com 10 jogadores contra o Corinthians. Foi assim na Copa do Brasil, né? Naquela semifinal de 2024, se não me engano, né? Que o Flamengo conseguiu controlar o jogo, mesmo com 10 jogadores, desde o primeiro tempo, e foi assim na Supercopa. Aí acabou o jogo, né? O Flamengo, um time talentoso, inteligente, frio, né? Passou a cozinhar o Corinthians, cozinhou, só no fim correu o risco. Sim, preciso fazer um registro, né? O Hugo Souza se redime, né? Ao defender um voleio magnífico do Arrascaeta no fim do primeiro tempo, e depois, no final do jogo, é o Rossi que faz uma defesaça numa virada do Yuri Alberto, depois que o Guinegão perde o gol na cara do gol por furar a bola. Então, claro, 10 contra 11 era para o Corinthians ter se aproveitado melhor. Aí alguém dirá, por que não se aproveitou? Porque foi tímido? Eu diria, não se aproveitou porque o Flamengo é melhor. Porque o Flamengo com 10 é capaz de controlar o jogo contra o Corinthians com 11, dadas as diferenças de talento que existem entre os dois times. Mas enfim, o que me deixa pé da vida é que estava um jogo muito bom de se ver e o assoprador de apito jogou o jogo no lixo, porque o segundo tempo foi como era, o Flamengo tinha todo o direito de fazer, foi um jogo... uma contagem regressiva até o final do jogo, por mais que ele tenha dado 10 minutos de acréscimo, e o Corinthians está reclamando que ele não deu o tempo necessário de acréscimo, que ele encerrou o jogo antes de uma oportunidade para o Corinthians. Olha, passasse mais 3 dias, acho que o Corinthians não faria gol no Flamengo, porque na verdade criou uma chance, que foi essa do Yuri Alberto. O torcida está reclamando do que teria sido um pênalti, né? Isso é a maior reclamação da torcida do Corinthians do sim, teria sido um pênalti. Eu até considero... Até considero que houve o pênalti. Pelo amor de Deus, gente. Até considero que o Ayrton Lucas calça de fato o André. Pelo amor de Deus. Mas aí a lei das compensações fala mais alto. Acho que o resultado foi justíssimo. O Corinthians reclamar da arbitragem, como é que você reclama de uma arbitragem que deixou o adversário com 10 jogadores injustamente? O que essa expulsão condicionou até para que tenha havido o pênalti?
Então, não tem que reclamar de arbitragem. Os dois times podem reclamar de arbitragem, nenhum dos times reclama de arbitragem. Marcelo Paz, inclusive, depois do jogo, né? Chamou a coletiva para falar contra o Rodrigo Pereira de Lima, falar do pênalti, falar do... O Boto reclama, o Paz reclama, no jogo de sábado os dois clubes tiveram gente falando antes do jogo. Esse lance, assim, eu discordo totalmente com relação à reclamação desse pênalti. Na verdade, o André prepara o chute, e a perna do Ayrton Lucas está aqui, ele se enrosca na perna do Ayrton Lucas, e não ao contrário. Pode ver o lance. Ele se enrosca. E aí cai, claro. Aí cai, o que acontece? Eu acho incrível como nas transmissões de jogo impera a ingenuidade. Não, o jogador está sentindo nada, amigo. Ele está enrolando para ver se o cara resolve ir no VAR. Porra, ele está enrolando para ver se o cara vai no VAR. Eles fazem isso. Aí o jogador fica ali caído, não tem nada, zero. Tanto que você vê que ele levanta, rapidamente já está todo serelepe de novo. Ou seja, o cara, não é só o André, qualquer jogador, qualquer time, quase todos eles. O cara fica caído, esperando, vamos enrolar, vai que o sujeito fica lá olhando o vídeo e resolve encontrar um pelo em ovo e chama para ver, vai e marca um pênalti. É isso que eles fazem. Quando eu falo que o futebol está insuportável, é por isso. Também acho que não houve agressão do Jorginho, acho que foi pelas imagens ali, não dá para ter. Tem muita gente da torcida do Flamengo reclamando, eu acho que não foi. Comparando com o Carrascal, diferente, o Carrascal largou o braço na cara do Bidon e o VAR viu, no jogo da Supercopa. Acho que é diferente. Ontem houve de fato ali aquele choque, mas eu não tive essa certeza e o delay da queda do Jorginho, para mim, denuncia uma simulação, uma dramatização de um choque. O Jorginho não cai de imediato, ele cai um segundo e meio depois, né? Aí, de repente, ele desaba no gramado. Porque, o que eu falei no começo, o futebol está insuportável. Dirigentes insuportáveis reclamando o tempo todo para esconder a sua própria incompetência, técnicos reclamando para esconder a sua própria incompetência ou tentar afetar a arbitragem, jogadores simulando o tempo todo. Isso é uma praga internacional. Nós transmitimos aqui os jogos da Libertadores Sub-20. Ontem o Flamengo merecidamente foi derrotado nos pênaltis pelo Santiago Wanderers do Chile. E o time chileno, o time aguerrido, o time pequeno, da segunda divisão do Chile, o profissional. Conseguiu passar pelo Palmeiras e pelo Flamengo, foi campeão. A única nota negativa que eu vejo do time do Santiago Wanderers, desde o começo do jogo, simulação. Encostou, bota a mão no rosto, rola para quê? Para ver se arruma cartão, que o Palmeiras foi derrotado tendo 3 expulsos. O terceiro foi já no final, né? Mas as duas primeiras expulsões foram fundamentais para o time chileno virar o jogo. Então você vê aquela estratégia, tudo agora que encostar, cai, bota a mão no rosto, rola no gramado, finge que fraturou, para ver se rola um cartão amarelo, outro amarelo, amanhã tem um expulso e fica mais viável o nosso jogo. Isso é uma praga internacional, gente. Alguém tem que dar um jeito nisso. É difícil ver futebol assim. Sábado foi uma coisa insuportável ver o jogo entre São Paulo e Palmeiras, um jogo horroroso, um jogo medonho. Aí, olha só, aí fui dormir pé da vida. Fiquei acordado vendo essa porcaria de jogo. É dose pra javali, né? Por que a gente tem que ficar aturando esse tipo de jogo no futebol brasileiro? Por que um árbitro tem o poder de acabar com o jogo como ele acabou com o jogo ontem? Rodrigo José Pereira de Lima, né? Isso, o nome do campeonato de Pernambuco. Por quê? Até quando vai ser assim? Até quando vai ter técnico chutando o microfone, técnico depois do jogo dando desculpa, reclamando da arbitragem sem razão, para justificar a própria incapacidade de fazer o time jogar melhor com o homem a mais? Dorival Júnior não ganha 7 jogos, é isso? Aí ele faz o quê? Vou reclamar da arbitragem. Por quê? Assim eu não tenho que ficar falando da minha incapacidade de fazer meu time com um homem a mais. Desde os 7 minutos, com 10 de acréscimo, fazer meu time criar... Cara, o Corinthians criou uma situação de gol, que foi o chute do Yuri Alberto no final, e a defesa do Rossi. Uma clara situação. Desde os 7 minutos. Claro, o Flamengo cozinhou o jogo, tem jogadores muito técnicos, ficou com a bola e tal. E é um roteiro já conhecido. O Flamengo também jogou melhor que o Corinthians no segundo tempo com um homem a mais lá em Brasília. E só não empatou o jogo porque o Paquetá perdeu um gol debaixo da trave. Ou seja, ele de novo não conseguiu, aí ele faz o que? Reclama da arbitragem. E é tudo, aí vai o Boto reclamar da arbitragem, vai o Marcelo Paz reclamar da arbitragem. E a gente está lá, nós imprensa, botando o microfone para essa gente falar, dando espaço, debatendo sobre o que esses caras falam. A gente tem que ignorar esse povo, deixar falar sozinho essas malas sem alça que só prejudicam o futebol. Todos eles querem insuportar dirigente, técnico, jogador simulando. Esses caras trabalham contra o futebol, cara. Contra o futebol. Aí você fica imaginando o jogo entre São